Gedel Vieira Lima, do PMDB, é o sexto ministro a deixar o governo de Michel Temer. Ele pediu demissão hoje de manhã da Secretaria de Governo, por isso a gente começa essa edição do Jornal Hoje, indo direto a Brasília conversar com Joconda Brasil, que acompanhou essa manhã quente por aí. Boa tarde, Joconda. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. A carta de demissão foi enviada por e-mail, mas Gedel Vieira Lima conversou por telefone hoje cedo com o presidente Michel Temer. A carta tem um tom pessoal e no texto, Gedel se refere a Michel Temer como fraterno amigo. Mesmo depois da denúncia de tráfico de influência, Gedel Vieira Lima tentou permanecer no cargo. Articulou com o líder do governo, André Moura, uma carta que foi assinada por vários líderes da base aliada do governo, manifestando apoio para que ele continuasse na articulação política do governo. Mas hoje, um pouco antes da confirmação da saída de Gedel Vieira Lima do governo, alguns líderes já mudavam o tom. Um me disse que assinou aquela carta na segunda-feira constrangido. Outro disse que Gedel Vieira Lima teria dificuldades para continuar à frente do governo. Gedel Vieira Lima é uma baixa importante dentro do governo Michel Temer, porque tem o papel de articulador político do governo dentro de um Congresso que precisa aprovar medidas importantes, principalmente medidas relacionadas ao ajuste fiscal para destravar a economia. E exatamente por isso o presidente Michel Temer já começou as negociações em torno de um substituto para Gedel Vieira Lima. O Palácio do Planalto não confirma que o novo ministro da articulação política, o novo secretário de governo, será anunciado ainda hoje. Veja a reportagem. A crise começou na quinta-feira da semana passada, com a saída do ministro da Cultura, Marcelo Calero, do cargo. Marcelo Calero disse que estava deixando o governo por causa da pressão que Gedel Vieira Lima fez para que ele liberasse uma obra embargada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN é subordinado ao Ministério da Cultura e a obra em questão é a de um prédio onde Gedel disse que tem um apartamento. No sábado, dia 19 de novembro, espontaneamente, Marcelo Calero prestou depoimento à Polícia Federal. O ex-ministro da Cultura confirmou a pressão feita por Gedel e afirmou que tratou do assunto diretamente com o presidente da República, Michel Temer. Primeiro, num jantar no Palácio da Alvorada, depois numa reunião no Palácio do Planalto. Calero afirmou que nessa reunião, o presidente disse a ele que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que o ministro Gedel encontrava-se bastante irritado. E que o presidente disse para que Calero construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à Advocacia Geral da União. Calero afirmou ainda que, ao final da conversa, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. O porta-voz da presidência afirmou que o objetivo do presidente era arbitrar conflitos entre ministros. O presidente Michel Temer conversou 2 vezes com o então titular da Cultura para solucionar impasse na sua equipe e evitar conflitos entre seus ministros de Estado. O porta-voz também comentou a informação de que Calero teria gravado a conversa com o presidente da República. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. É a mais pura verdade que o presidente Michel Temer tentou demover o ex-ministro de seu pedido de demissão e elogiou o seu trabalho à frente da pasta. O ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação agora de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Especialmente, surpreendem o presidente da República boatos de que o ex-ministro teria solicitado uma segunda audiência na quinta-feira, dia 17, somente com o intuito de gravar clandestinamente conversa com o presidente da República para posterior divulgação. A citação do presidente Michel Temer no depoimento tornou insustentável a permanência de Gedel Vieira Lima no governo. Desde o início da semana, o Palácio do Planalto suspeitava que Calero tinha mais informações sobre o assunto que poderiam envolver mais diretamente Michel Temer na crise. Na terça-feira, auxiliares do presidente deram recados a Gedel, primeiro no sentido de que ele deveria se afastar, depois de que o caminho seria a saída definitiva dele do cargo. Na quarta-feira, Gedel viajou para Salvador, de onde pediu demissão.
Gedel Vieira Lima assumiu a Secretaria de Governo assim que Michel Temer se tornou presidente interino, em maio, e continuou na pasta depois do impeachment. Considerado um dos auxiliares mais próximos e de confiança do presidente, era o articulador político do governo. Foi apontado como um dos anões do orçamento na CPI que investigou a manipulação de emendas para beneficiar empreiteiras, mas foi inocentado. Na carta de demissão que enviou por e-mail para o presidente, Gedel Vieira Lima disse que deixava o governo por causa das críticas que se avolumaram contra ele e pela dimensão das interpretações dadas. Fez elogios a Michel Temer, a quem chamou de meu querido amigo, ao fim da carta. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, comentou a saída do ministro Gedel Vieira Lima da coordenação política do governo. As votações não serão prejudicadas, uma vez que aquilo que o governo propôs, que está tramitando aqui no Senado, é aquilo que corresponde à necessidade do país e que tem apoio não apenas no Senado, mas da população brasileira. É importante nós avançarmos no caminho de reformas, sob pena de não sairmos da crise em que estamos metidos. Evidentemente não é uma coisa boa, não é? Mas a saída do ministro vai permitir que nós nos foquemos naquilo que é essencial, que é continuarmos o nosso programa de reformas. A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, criticou a conduta de Gedel Vieira Lima. Conflitos entre ministérios se dá quando você tem uma discussão de política pública, um entendimento sobre o encaminhamento dessa política pública, mas não pode se dar em relação a interesses particulares. O Palácio do Planalto, a Casa Civil, não pode cuidar de interesses imobiliários de ministros. É lamentável isso. Em nota, Marcelo Calero negou que tenha solicitado audiência com o presidente Michel Temer com intenção de gravar conversas no gabinete presidencial. Na nota, ele diz que informações nesse sentido foram disseminadas a partir do Palácio do Planalto. Calero disse que durante sua carreira diplomática e política nunca agiu de má fé ou de maneira ardilosa e que apenas cumpriu sua obrigação como cidadão.